Vamos falar sobre o Trump, nosso Vamos. amigo. Fui irônica, hein, gente? Ele agora tá fazendo várias revoluções lá no país dele, enfim. Mas uma delas, eu acho que pega muito a gente, assim, na nossa história, que é referente a colocar mulheres trans que estão em penitenciárias e prisões em prisões masculinas. Você quer falar sobre? Ah, é pesado, assim, né? Sim. Eu lembro em Porto Alegre a gente tem um sistema carcerário muito inclusivo, entre aspas, né? Que é lei, que o Brasil com relação a isso, a gente tem que dar a mão à palmatória, que tem leis bem Quero falar sobre razoavelmente isso também. contundentes, assim, com relação a isso. Mas lá há uma ala especial no presídio em que recebe essas pessoas trans. Eu acho isso fantástico, porque a gente sabe muito bem do que pode acontecer e do que acontece de violências sexuais. Quando a gente vê uma pessoa falando isso e se escondendo no véu da proteção de mulheres cisgêneras, a gente sabe que isso é mentira, né? A gente sabe que é uma mentira. Claro que é. Completamente, Totalmente. né? Hoje eu tava vendo um vídeo muito interessante de um influencer trans chamado Luca alguma coisa. O sobrenome dele é italiano, assim, maravilhoso. E ele tava falando como é, o porquê que as pessoas, e principalmente o Laranjão, né, o Trump, faz isso, né, de usar dessa população como... Ah, tá nos meus stories, hein, É gente? maravilhoso Eu vou te isso, mostrar maravilhoso. se é, daí você me fala. Tá nos meus stories. Falando que, como que 1% da população, que é menos de 1% da população que se declara trans, a gente não sabe, e ele fala... A gente nem sabe. A gente nem sabe, porque a gente não tem um senso sobre... oficial. Mas como isso é... É ele. É ele mesmo. Tá ele nos mesmo. meus stories, depois quem quiser ir lá ver. E como isso impacta na vida das pessoas, porque é o uso de uma arma. Daí as pessoas têm a cara de pau de dizer que não quer saber de política, etc e tal. Gente, a viver é política. É viver é política. A gente não tá falando da política do deputado, do senador, e também está, mas não... No nosso dia a dia a gente faz política quando decide... Isso aqui que a gente tá fazendo é política. Quando a gente acorda de manhã e decide se vai levantar naquele momento ou não, isso já é um ato político em alguma esfera. E ele fala isso lindamente no vídeo dele. Ele diz, olha, tudo isso é porque é usado de maneira como uma moeda de troca política, né? Como que menos de 1% da população, uma minoria tão minoria, né, vai impactar tanto na vida das pessoas? É claro que não é, é lógico que não é. Não é sobre isso. Quando eu vejo, igual eu vi um político lá em São Paulo, na capital, dizendo que eu quero ganhar para tirar as mulheres trans. É como você disse, é 1%. O movimento que ele está fazendo, a força que ele está usando para poder lidar com pessoas trans, ele poderia estar usando para fazer melhorias para a própria sociedade para essa sociedade mesmo, que ele está querendo proteger. Quer dizer, ele é tão incongruente esse discurso, ele é tão politizado assim... Ao ponto de querer fazer uma polarização direta que não existe, porque a gente não tá querendo tirar lugar de ninguém. Amor, a gente mal tem tempo. A gente tem mal tempo. Quer querendo viver. Depois a gente pensa em roubar lugar de alguém. Gente, pelo amor da Vacajara, sabe? A gente mal tem tempo de viver direito. Então essa polarização que existe é nada mais do que uma jogada política gigantesca. Lógico, é jogada política. Porque aí tem desculpa. Não, pra finalizar... Quando a gente vê uma questão dessas e vê as pessoas não querendo entender que isso é uma jogada política, só dá mais força para que a gente consiga fazer todos os dias movimentos como esse, de estar aqui continuando, sim. É claro que prego que se destaca leva martelada, a gente sabe disso, né? E a gente sabe muito bem que nos colocar na linha de frente, nós que somos colocados na linha de frente, é como nas guerras, como fizeram nas guerras, né? Colocavam certas populações na linha de frente para que eles morressem primeiro. A gente sabe disso. Mas a gente não tem outra opção. A gente precisa fazer isso. A gente precisa, na verdade, que essas questões sejam entendidas, compreendidas e sentidas de maneira real pela população cisgênera. E que, sim, eles precisam entender que também estão sendo usados como moeda de troca e como bucha de canhão, né? Porque isso tudo é jogada política. Quando ele diz que quer defender as mulheres cisgêneras e não faz nada para defendê-las de maneira real, e elas aceitam isso de bom grado aplaudindo, é uma jogada política. É uma jogada política. Porque uma coisa que se diz muito é assim, por exemplo, vamos pôr uma coisa aqui que se fala muito sobre o banheiro. Isso que eu vou falar, não sou eu que estou falando, isso é um fato. O maior índice de abuso para com crianças vem dentro de casa. Exatamente. Dentro das igrejas, muitas vezes. Às vezes o padrasto, o pai, tio, o irmão mais velho, alguém, amigos da família. Isso já foi comprovado, não sou eu que estou falando. Vem dentro de casa. Nós só queremos ir no banheiro fazer xixi, cocô,
passar o fio dental no dente, Total, escovar o dente, gente. lavar um rosto, que fazer a uma gente tá maquiagem. querendo ver, gente, pelo amor de Deus. Eu tô cagando, não. se pudesse um banheiro só pra mim, tava ótimo. E essa é uma das coisas. A segunda coisa é referente a essas mulheres trans dos Estados Unidos. É importante as pessoas entenderem que... Ela fala assim, mas tá na marginalidade, tem que ser presa mesmo. Não, lá nos Estados Unidos, se você tiver com a carteira de motorista vencida, você já vai presa. Agora, você imagina uma mulher trans que foi presa dessa maneira, uma questão documental, e ser transferida para um presídio masculino onde tem pessoas que entraram em escolas e mataram crianças, por exemplo. Essa mesma mulher que só estava com o documento errado tá nesse mesmo lugar. Então é um isso. grande projeto de extermínio. Lógico que só que é. se molda para que as Sim. coisas continuem como estão, assim, né? Pelo 17º ano, o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, é um projeto de genocídio, é um projeto de morte dessa população, que está sendo cada vez mais balizado e avalizado por uma população que não percebeu ainda que está sendo usada como bucha de canhão, que está sendo usada como bode expiatório para uma jogada política muito bem arquitetada. Muito né? bem arquitetada. E eles sabem que muita gente se apega, por exemplo, à religiosidade. E que bom, a gente está aqui ainda para dizer que a religiosidade de cada um é respeitada, mas a gente não pode acreditar que nós, mulheres trans, somos o tal mal que eles falam. Nós não somos mal. A Roberta Close falou uma vez numa entrevista com o Faustão, que foi péssima essa entrevista, inclusive, da parte dele, ele foi super grosseiro, mas ela fala uma coisa assim, ela fala, não foi eu que peguei o avião e joguei no World Trade Center, vocês estão se preocupando com a pessoa errada. Porque é isso. Tem um monte de coisa acontecendo na sociedade, mas as pessoas querem saber se a mulher trans vai no banheiro. E como ela vai, o que ela vai e o que ela vai fazer no banheiro. Não faz sentido. Porque a preocupação, é isso que eu tô falando, né? Não é uma preocupação genuína com a população cisgênera. Porque se fosse essa preocupação genuína, com saúde básica, com emprego, com etc e tal. Não com isso. A gente tem esgoto a céu aberto ainda. Vocês não tem nem banheiro pra pôr ninguém, quanto mais a gente.